Core Odontomédica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Core. Venha ser feliz. Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa tarde. Nós estamos de volta em mais um Conexão Criativa, entrevistas feitas à distância. E na tarde de hoje a gente recebe o advogado Daniel Pessoa Santana. Ele vai trazer diversos temas aqui, diversos assuntos, mas principalmente assuntos relacionados à Previdência Social. Doutor Daniel, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Aliás, pela primeira vez a Criativa Online. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, todos da Conexão Criativa, Ivanildo, pelo convite. Boa tarde a todos. Doutor, primeira pergunta com relação à Previdência Social. É um assunto que todas as pessoas têm dúvidas. E a reforma da Previdência foi
feita há pouco tempo e algumas dúvidas ainda continuam na mente das pessoas, principalmente as pessoas que estão prestes a se aposentarem. Mas o que mudou de lá para cá depois da reforma previdenciária? Vamos lá. Inicialmente, quero dizer que o tema da Previdência Social e a reforma da Previdência é uma demanda muito grande, é um tema muito amplo. Obviamente, nossa entrevista para tentar esclarecer os pontos principais, os pontos gerais acerca da Previdência e da reforma da Previdência, que é justamente a emenda constitucional do 103, que foi aprovada no ano passado, em novembro do ano passado. A gente vai tratar sobre os temas gerais e as minúcias, questões específicas que porventura não estejam abrangidas na nossa conversa, por conta inclusive da questão do tempo, podem ser dialogadas, conversadas com o advogado de confiança daquele que estiver com a dúvida. Mas vamos lá. Inicialmente, com a reforma da Previdência, foi extinta a chamada apostadoria por tempo de contribuição. Antes, as duas categorias principais de apostadoria são a apostadoria por tempo de contribuição e a apostadoria por idade. Isso antes da reforma da Previdência. A apostadoria por tempo de contribuição, ela é aquela apostadoria que a mulher contribuía, ou seja, pagava ao INSS por 30 anos, ou como empregada, no caso, como empregada, aí o patrão recolhe o valor da Previdência Social e remete ao INSS, ou no caso de um trabalhador autônomo, ele faz a contribuição de maneira autônoma através do pagamento de guias da Previdência Social. No caso, a mulher, se ela tivesse 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição, eles poderiam se aposentar por tempo de contribuição, independente da questão da idade. Ou seja, se ele tivesse 50 anos, 55 anos, 60 anos, todos eles conseguiriam se aposentar se tivesse, no caso da mulher, 30 anos de contribuição e, no caso do homem, 35 anos de contribuição. E além dessa apostadoria por contribuição, existia também a apostadoria por idade. A apostadoria por idade era diferente. Ela é o que? Você tinha que completar 65 anos, se fosse homem, e 60 anos, no caso da mulher, e ter contribuído 180 contribuições, que equivale justamente a 15 anos de contribuição. Ou seja, se o homem completar 65 anos e tivesse contribuído 15 anos, durante 15 anos ele conseguiria se aposentar por idade. E a mulher, se completar 60 anos de idade e conseguisse contribuir durante 15 anos, ela conseguiria também se aposentar por idade. Existe essa diferença, existia, no caso, a diferença da aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Isso mudou completamente com a reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, agora toda aposentadoria exige a idade. Isso com exceção da aposentadoria por validez, que não entra no caso, é outra demanda relacionada a uma falta de saúde. Mas, das apostadorias que a gente chama de apostadorias comuns, hoje existe a questão do mínimo da idade. E a reforma da Previdência instituiu esse mínimo, que é de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Ou seja, o homem continua com 65 anos. Contudo, antigamente, o homem, se tivesse 65 anos e tivesse contribuído 180 contribuições, ou seja, equivalente a 15 anos, ele conseguia se aposentar por idade. Hoje não. Para ele se aposentar, ele necessita de pelo menos 20 anos de contribuição, ou seja, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. No caso da mulher, antes ela conseguia se aposentar por idade com 60 anos. Hoje ela vai ter que se aposentar com 62 anos de idade, ou seja, foram acrescidos 2 anos. E além desses 62 anos de idade, ela precisa ter 180 contribuições, que equivale a 15 anos. Ou seja, para a mulher, aumentou a questão dos anos, de 60 aumentou para 62, mas continua o mínimo de 15 anos de recolhimento previdenciário, de contribuição previdenciária. E para o homem, continua a idade de 65 anos, contudo, as contribuições não são mais de só 180 contribuições, não são mais só 15 anos, agora são 20 anos de contribuição. É óbvio que existem algumas regras específicas de pedágio, que a gente chama de regras de transição, que cada um que se sentir, no caso,
com dúvida em relação a isso, pode procurar especificamente o advogado de confiança para poder tratar sobre o tema e analisar as documentações específicas para saber em que quadro você se encaixa. Existem também algumas diferenças, Ivanildo, de algumas peculiaridades de outras profissões. Por exemplo, o professor, que eu acho que é a mais aclamada e a mais conhecida, o caso do professor que desempenhou a tarefa tanto no ensino fundamental, médio ou ensino infantil, ele tem, desde que devidamente comprovado o exercício dessas atividades, ele tem uma redução de 5 anos, ou seja, o homem, que o período mínimo é de 65, ele desce para 60, e a mulher, que o período mínimo é de 62, ele desce para 57. Tá aí, na verdade, as informações são bem esclarecedoras do Dr. Daniel. Tem algumas pessoas participando conosco aqui ao vivo, e deixar o espaço aberto para quem queira fazer alguma pergunta, inclusive relacionada à Previdência Social no nosso país. Doutor Daniel, com relação à idade mínima, já falou aqui, já deixou bem esclarecido, mas relacionado à aposentadoria rural, para o trabalhador rural, o que é que muda daqui para frente? Já tem mudado, né, depois da reforma. Pronto. Existiu, de fato, uma pretensão de modificação da aposentadoria rural. Existiu, assim como existiu uma pretensão de mudança do BPC-LUAS, que é o benefício de prestação continuada. Existiu, mas não teve uma alteração no que diz respeito aos requisitos da aposentadoria rural de idade e os requisitos de tempo de prestação de atividade rural. No caso, quais são hoje as regras da aposentadoria rural? A aposentadoria rural você precisa ter, no caso do homem, 60 anos de idade e no caso da mulher, 55 anos de idade, e ambos têm que ter desempenhado no mínimo 15 anos de efetiva atividade rural. Isso se enquadra também para outras categorias, como, por exemplo, o pescador artesanal, o garimpeiro, etc. Categorias que se equivalem nesse sentido ao trabalhador rural, ou seja, não teve modificação nesse ponto, ou seja, ele, preenchendo o requisito etário, que é de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, e comprovada o efetivo exercício da atividade rural durante 15 anos, ok, ele preenche os requisitos e pode se dirigir sim ao posto do INSS e solicitar o benefício. A gente fala posto já como costume, mas hoje tudo que é feito no INSS é feito através do portal Meu INSS, que é o portal virtual da Previdência Social. Hoje, todas as pessoas que forem se dirigir ou querem solicitar um benefício à Previdência, tem que, ao invés de se deslocar fisicamente à agência, podem solicitar tudo através do canal Meu INSS, ok? Se o contribuinte, ou no caso o rural, não tiver, obviamente, a qualificação, não tiver o conhecimento em relação à questão do esclarecimento em relação à internet, pode solicitar algum parente de confiança que tem um esclarecimento nesse sentido, ou também procurar um advogado para solicitar o benefício, para lhe orientar em relação ao direito do benefício, a concessão do benefício e também a questão do próprio pedido, do pedido em si, que é feito hoje através do Meu INSS. Agora é importante deixar claro que a aposentadoria rural ela tem que ser demonstrada, comprovada na Justiça, o direito à aposentadoria rural, porque como não há contribuição, na maioria das vezes não há contribuição do trabalhador rural, ele tem que comprovar que de fato exerceu a atividade rural. E para isso ele faz o quê? Ele se filia ao sindicato, aí ele paga as mensalidades, as obrigações sindicais, ele demonstra através de documentos de propriedade, documentos de posse de terra. Tudo isso são elementos probatórios que podem, em caso de negativa do INSS, ser encaminhado para a Justiça. E na Justiça também vai ser oportunizado, no caso, a oitiva de eventuais testemunhas. Mas o importante é que para o rural, isso é para todo trabalhador, todo contribuinte da Previdência, mas sobretudo para o rural, que necessita justamente dessas provas, porque ele não tem essa obrigação de recolhimento, é muito importante que ao longo da sua vida, que ele recolha o máximo de provas possíveis relativos ao seu exercício, à sua atividade na terra.
Isso também equivale ao pescador artesanal, garimpeiro, etc. Também com relação a profissionais, os pescadores, né? E outras profissões que não são que não têm contribuição da própria Previdência, né? Como é que acontece aí com relação a outras profissões como o pescador, por exemplo? O pescador é a mesma coisa, se equivale ao trabalhador rural, ele tem que comprovar a condição de pescador artesanal. Tanto que a legislação entende que o pescador é vulnerável, que existe a questão do defeso, que é o quê? O benefício que os pescadores recebem quando não é possível a pesca por conta da questão da apropriação, por conta da questão dos peixes, enfim. Aí toda essa legislação abriga justamente essa parcela da sociedade que se equipara ao rural. O pescador artesanal se equipara ao rural. É importante a gente deixar claro que não é qualquer pescador. Aquele que pesca por hobby, aquele que tem todo o aparato, aquele que não utiliza a pesca com fins profissionais, fins de subsistência para sua família, aquele ali, obviamente, não se enquadrar no caso do pescador artesanal, até porque o nome diz, é pescador artesanal. Esclarecimentos do Dr. Daniel. Dr. Daniel falando algo muito importante, principalmente com relação a este momento de pandemia, em que as pessoas não podem ir às agências, nem as pessoas, nem os próprios advogados, e as pessoas que estão acompanhando todo o processo da Previdência Social. O meu INSS é muito importante, né, doutor Daniel? Para fazer esse acompanhamento da Previdência e da aposentadoria, né? Muito importante. Importantíssimo. Para falar a verdade, todos os órgãos públicos e organismos privados também, empresas, tendem a essa virtualização, ou seja, todo o processo vai deixar, óbvio, e sobretudo com essa situação da pandemia, que também nos obriga a ficar em casa e resolver as situações à distância, todo esse processo de virtualização vai ser uma tendência. Já era uma tendência antes da pandemia. Com pós-pandemia, tudo isso com certeza vai ser adiantado, vai ser acelerado todo esse processo de virtualização. Como eu disse, pessoas que não estão ambientadas com a internet, não estão ambientadas com sistemas, elas devem procurar ajuda, sim, de uma pessoa de confiança, porque é um mecanismo eficaz e, inclusive, mais célere de resolver as demandas. E, obviamente, nesse contexto de pandemia, menos perigoso, porque a pessoa se expõe menos nas ruas. Aproveitar essa questão aí no momento de pandemia, a Nilzete de Salvador está perguntando com relação aos atrasos do funcionamento nas agências da Previdência. Isso tem atrapalhado para que as pessoas que precisam dessa aposentadoria, inclusive fazer perícia médica, tem atrapalhado bastante, né? De que forma vocês, advogados, têm acompanhado isso? Pronto. Olha, em relação aos benefícios por incapacidade, que são auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aí também tem os auxílio-doença, os pedidos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, benefícios que exigem a perícia médica, realmente está acontecendo um problema, um caos. Por quê? Porque desde março, a gente sabe que os órgãos todos fecharam as atividades presenciais e a perícia tem que ser presencial. Inclusive o INSS chegou a regulamentar alguma questão relacionada à antecipação de pagamento de benefício, mas a continuação do benefício, a continuidade do benefício e a efetiva implantação desse benefício está comprometida. Está completamente comprometida. Agora, inclusive, a gente está acompanhando na televisão a questão do volta ou não volta no INSS. Porque servidores, médicos, etc., eles estão se negando e com um motivo razoável, que é justamente a questão da exposição e do risco que eles vão enfrentar no exercício de suas atividades. E aí existe esse embate, né? Se eles devem voltar, se eles vão voltar, se eles não vão voltar. Aí tem os movimentos grevistas, os movimentos paredistas, justamente no sentido que eles evitem esse contato e essa exposição, ok? Mas, infelizmente, enquanto esse dilema não é encerrado, infelizmente,
o cidadão, o contribuinte, aquele que contribuiu, o segurado da Previdência Social, ele fica comprometido em relação a isso. Isso é um problema sério. Agora, em relação aos outros pedidos que não dependem de perícia, tudo pode ser feito de maneira virtual através do meu INSS, sim. A gente, inclusive, tem alguns casos lá no escritório justamente nesse sentido. Conseguiram resolver sem necessariamente ir para uma agência do INSS, resolvendo tudo através do portal virtual que é o meu INSS. Está aí feito os esclarecimentos com relação aos atrasos no funcionamento das agências do INSS. A pergunta foi feita pela Newsette lá de Salvador, viu, doutor Daniel? Tem mais pessoas aqui participando conosco. Tem a Anne Carolina, né? Anne Caroline está acompanhando a gente. A Márcia Andréa Soares também. Francisco Ribeiro também é parceiro de escritório aí, né? Heraldo Cunha também de Jiquiriçá. E nós temos outras pessoas também que estão acompanhando até pelo WhatsApp aqui. A gente vai trazer mais alguma pergunta já aqui no nosso Conexão Criativa. Doutor Daniel, quais as principais mudanças com relação à pensão por morte? Vamos lá. A pensão por morte é o benefício que, como muitos devem saber, é o benefício destinado aos dependentes daquele segurado da Previdência Social, ou seja, as pessoas que dependiam financeiramente do segurado da Previdência Social, que infelizmente veio a óbito. O que acontece? A principal mudança na pensão por morte, que realmente deve destacar aqui, é a questão dos valores. Por quê? A pensão por morte hoje, o valor da pensão por morte não é de 100% do valor equivalente à aposentadoria que o falecido tinha ou que ele deveria receber caso estivesse aposentado. Não é. Ele não é mais de 100%. Hoje o valor mudou. Hoje o valor é de 50% do valor que ele teria direito se estivesse aposentado, mais 10% por dependente. Como assim 10% por dependente? Ou seja, faleceu um pai de família, deixou esposa e 2 filhos. Pronto. O valor que ele tem de aposentadoria, o que ele teria direito à aposentadoria, a pensão por morte vai garantir metade para esses beneficiários, mais 10% por cabeça de dependente. Se ele tem uma esposa e 2 filhos menores, nós temos 3 dependentes. Então, a gente vai somar 50% mais 3 vezes 10%, que a gente vai alcançar o quê? 80%, porque são 10% por cabeça mais 50%. A gente vai alcançar 80%. E se só fosse a viúva, se ele não tivesse filho, os filhos são maiores e devidamente capazes. Aí, nesse caso, o benefício seria de 60%, porque seria 50% mais 10% da viúva. Agora, é importante salientar que se tiver um filho deficiente, a lei prevê a possibilidade que essa aposentadoria alcance o 100% do valor que seria da aposentadoria do falecido, que a pensão alcance 100% do valor. Porque justamente presume-se que é uma família que vai necessitar de mais valores, justamente por estar criando uma pessoa com uma deficiência. Mas essa é a principal mudança, a questão justamente dos valores da pensão por morte. Muito bem. Doutor Daniel, tem outra pergunta aqui agora com relação ao BPC, que é a Assistência de Proteção Continuada. Como é que fica esse benefício depois dessa reforma da Previdência? As pessoas querem saber, inclusive tem outra pergunta aqui já. Pronto, sobre o BPC Loas, não é isso? Isso, BPC Pronto. Loas. BPC Loas, a gente chegou até a conversar um pouquinho antes sobre ele. O BPC Loas é um benefício de prestação continuada prevista na Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício que foi criado para a pessoa que de fato tem dificuldade financeira. São 2 requisitos. A reforma da Previdência não alterou a questão do BPC. Teve iniciativa, sim, de alterar a questão do BPC Loas, de reduzir o valor que é destinado ao beneficiário, ou seja, ao titular do benefício. Teve essa iniciativa, mas não passou no Congresso Nacional. E bom, né, que não passou no Congresso Nacional, porque seria uma grande derrota
para aquelas milhares de famílias que dependem desse benefício. O BPC Loas, ele é um benefício destinado que a pessoa, ao idoso com 65 anos de idade ou mais, a partir de 65 anos de idade, ou o deficiente que possuem privação financeira, que possuem dificuldade financeira, ou seja, pessoas que realmente estão à margem, que depende muito daquele benefício, que é um valor de um salário mínimo mensal. Esse benefício é recebido do que? Mês a mês e não tem 13º. É a diferença, por exemplo, de uma aposentadoria ou por invalidez, de um auxílio-doença, de uma aposentadoria comum. A diferença do BPC é que ele não tem um 13º e o benefício é de um salário mínimo, é fixo o valor. Um salário mínimo que hoje está no valor de R$ 1.045. O valor é fixo e é recebido sem 13º para aquelas pessoas que, independente de ter contribuído para a Previdência ou não, ou seja, ele independente, não exige que a pessoa tenha contribuído para a Previdência. A única coisa que exige é justamente o quê? A idade ou a deficiência, e a questão da situação de miserabilidade, ou seja, a situação de dificuldade financeira, a situação de privação financeira. Tem uma exigência na lei que é de uma exigência objetiva, que a gente chama, ou seja, é um valor fixo que é previsto na lei, que a família, o grupo familiar da pessoa que vai receber o BPC Loas, ela tem que ter uma renda per capita de um quarto do salário mínimo. A renda per capita é a renda por cabeça. Ou seja, se existem 4 pessoas no grupo familiar, o máximo que aquela família pode receber é um salário mínimo. Ou seja, porque é um quarto por cabeça. Hoje o salário mínimo é R$ 1.045, um quarto do salário mínimo é um pouco mais de R$ 250. Aí existe essa exigência. Ocorre que a Justiça tem flexibilizado diante outras evidências, diante outras provas. Ela tem flexibilizado essa questão dessa renda, da exigência dessa renda. Ela tem flexibilizado em várias circunstâncias. Ou seja, se você entende que está precisando do benefício, que se enquadra no perfil tanto de idade, como de deficiência, como de privação financeira, você pode sim solicitar a Previdência Social e, se tiver qualquer problema, acionar um advogado de sua confiança, tanto para acompanhar o procedimento junto ao INSS, como, em caso de negativa, solicitar uma revisão da decisão do INSS na Justiça. Existe essa possibilidade, porque esse critério da renda, que é de um quarto salário mínimo por cabeça, por pessoa, tem sido sim flexibilizado, porque é um valor realmente pífio, é um valor muito pequeno, um valor que a gente sabe que quem recebe um pouco acima disso, não necessariamente está fora do perfil de miserabilidade que a lei exige. Que a lei, que a Constituição exige. No caso, que a Constituição, que é a nossa lei maior, né, que abriga que todas as nossas leis devem obedecer. A iniciativa dela é justamente amparar as pessoas que têm essa necessidade. Muito bem respondida, inclusive, a nossa pergunta, doutor Daniel. Tem uma pessoa perguntando aqui, eu tenho aqui outra pessoa perguntando, deixa eu ver aqui o nome dela, aliás o nome dele, Rafael de Amargosa. Rafael de Amargosa pergunta o seguinte: se não puder responder, doutor Daniel, sem problema nenhum, mas ele diz o seguinte: o que significa estados e municípios fora da reforma da Previdência? Consegue... O que significa? Isso, estados e municípios fora da reforma da Previdência, a reforma principal, né? Sim. A reforma federal, no âmbito nacional. O que aconteceu? A emenda constitucional 103, ela abarcou a Previdência Social Comum, que é o INSS, que é o que a gente chama de Regime Geral da Previdência Social, que é o INSS, e também o regime próprio, que é o que a gente chama o regime dos servidores públicos, mais os servidores públicos federais, ou seja, policiais federais, policiais rodoviários federais, servidores públicos da União, servidores federais. A emenda constitucional previu isso. Agora, os estados e municípios, eles estão fora no sentido que eles devem fazer sua própria legislação, eles devem fazer sua própria alteração em relação a isso. Ou seja, a emenda abarcou a Previdência Comum, que é a Previdência do INSS, que é
a grande mãe das previdências, né, que atende o público maior, que atende o maior número de segurados, e abarcou também os servidores públicos federais. Mas na esfera dos estados e municípios é tratado de outra maneira, é tratado com eles, porque existe essa separação de União, estados e municípios, e cada um legisla sua parte pertinente. Inclusive está tendo várias discussões em relação a isso, porque existem estados que não aprovaram, outros aprovaram, e no meio dessa aprovação, obviamente, há sempre muita luta, muita disputa, porque determinados grupos, determinadas classes de trabalhadores não querem estar dentro de políticas reformistas que visam economizar, porque, obviamente, toda economia de custos exige, obviamente, o corte de benefícios no sentido de, por exemplo, como a pensão por morte, diminuição do valor da pensão por morte, ou qualquer outro corte, ou uma exigência, por exemplo, de mais tempo trabalhando para poder se aposentar. Tudo é uma exigência. Tudo é uma exigência e um ônus que a gente tem que arcar. Entendeu? É por isso que estados e municípios não estão abarcados nessa reforma. Muito bem. Só para finalizar aqui mais uma pergunta, doutor Daniel. Também Daniel de São Miguel das Matas está perguntando: os professores terão regras especiais depois dessa nova reforma? Já estão tendo, né? Porque já está acontecendo, já está em vigor a reforma. Oi, eu não entendi a pergunta, você pode repetir, por favor? Daniel de São Miguel das Matas pergunta: os professores terão regras especiais? Estão tendo regras especiais com a nova reforma da Previdência? Sim. Os professores, como a gente disse no início, não sei se ele acompanhou no início, tem a questão o professor que de fato teve um exercício efetivo ao longo dos anos, tanto no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino infantil. Esse professor ele tem uma redução. Ao invés de ele se aposentar, por exemplo, com 65 anos, que é a exigência do homem, ele vai se aposentar com 60. E no caso da mulher, ao invés de ser 62 anos, se aposenta com 57 anos. Tem uma redução de 5 anos. Agora também existe regulamentação pendente no Congresso Nacional nesse sentido dos professores, mas a Constituição prevê essa questão da redução dos 5 anos, sim. Ou seja, um benefício para uma classe que é tão sofrida, que trabalha tanto, e que a gente sabe que tem uma carga horária muito maior do que aquela realmente prevista, porque o professor ele trabalha na sala de aula e trabalha em casa preparando a aula, e a vida toda tem que estudar para se preparar para passar seu conhecimento para os alunos. Muito bem. Ana Brito também está perguntando aqui: até que idade o filho fica assegurado na pensão da Previdência? Olha, 21 anos é a idade que a gente pode dizer como idade máxima, assim, levando algumas circunstâncias. 21 anos. Pronto. Está respondido, portanto, 21 anos. Larissa Barbosa Lemos está me perguntando aqui: a pensão por morte é concedida até a conclusão da faculdade? É até o que você acabou de responder, né, doutor? Até 21 anos, independente de estar na faculdade ou não. Exatamente. O entendimento é que é de 21 anos. Contudo, existem alguns juízes que, a depender das provas, dos elementos, das circunstâncias que são trazidas nos autos, que são documentos do processo, porque o INSS não vai conceder. Eu vou ser sincero, a gente pede, solicita, mas o INSS não vai fazer essa extensão. Agora, se existem alguns juízes, e eu digo a vocês que são raros, mas existem alguns juízes que, em determinadas circunstâncias, avaliando as provas, tudo que está sendo levado, as informações, podem sim estender o benefício, mas isso é uma situação que eu digo a você que é excepcional. Aí, por isso, cada caso específico é bom tratar com advogados de confiança, porque cada caso é um caso. Se falar a verdade, o direito, a gente traz algumas regras, mas o direito não é uma ciência exata. Ele é uma ciência humana, uma ciência social. E a gente consegue realmente, muitas vezes, em alguns casos, flexibilizar determinadas imposições legais, levando circunstâncias específicas do caso. Entendeu? É por isso que é sempre bom
conversar com o advogado, independente de você viu realmente numa reunião, numa palestra, ou até aqui na entrevista mesmo. A gente dá o aparato geral, mas é sempre bom em uma situação específica certificar com o advogado de sua confiança. Muito bom. Respondidas as perguntas, né? Até aqui no próprio YouTube, as pessoas participando, interagindo conosco, trazendo indagações e sendo respondidas pelo Dr. Daniel Pessoa. Um abraço para a Ana Caroline, já falei agora há pouco, né? A Larissa Barbosa também acompanhando a gente, Dr. Daniel. Bernadette Carneiro da Silva, Márcia Andréa Soares, Ana Brito. Tem também aqui a Anne Caroline, já falei também. A Anne sempre participando aqui, deixando seu comentário na nossa transmissão ao vivo. Doutor Daniel, para contratar os serviços de advocacia para alguma questão, qual o contato, de que forma as pessoas aqui da Bahia podem entrar em contato com o doutor? Olha, a gente tem o Instagram da Sociedade de Advogados, que é o PSR Advogados. Eu sou sócio do Pessoa Santana e Almeida Ribeiro Advogados Associados. Lá, inclusive, a gente disponibiliza publicações de temas pertinentes, tanto da Previdência, como temas trabalhistas, de juizados, todos esses temas a gente traz lá no nosso perfil da sociedade, e lá também tem todo o nossa qualificação em relação a endereço, telefones, etc. Ok? Aí quem quiser compartilhar e seguir nossas páginas, fique à vontade. PSR Advogado. Só repetindo, doutor, o Instagram, no caso. O Instagram do escritório de advocacia. Repete novamente, por favor. Exato. PSAR Advogados. E meu nome é Daniel Pessoa Santana também, meu Instagram. PSAR Advogados. Exato. Tá, e portanto, esclarecedoras as respostas pelo Dr. Daniel Pessoa. Adriana Oliveira, excelente entrevista, tirou muitas dúvidas. Muitas pessoas elogiando pelo preparo do Dr. Daniel em responder as perguntas relacionadas, claro, sobre a Previdência Social. Doutor, algum outro assunto que queira acrescentar, fique à vontade. Não, estou muito feliz com o convite da Criativa Online, maior portal de notícias do Vale do Jequitinhonha e do Recôncavo. Eu sei que vocês fazem uma missão de informar a população baiana com qualidade. Eu quero agradecer o convite de vocês, todas as pessoas que estão aqui presentes no YouTube, as pessoas que porventura vão assistir depois, porque parece que esse vídeo vai ser disponibilizado, não é isso? Isso mesmo. Eu quero agradecer a todos a oportunidade e alertar que a gente fez um panorama geral da Previdência Social, da reforma da Previdência, mas por qualquer questão específica você pode tratar com um advogado de sua confiança. E é isso. A reforma trouxe alguns pontos penosos, financeiramente penosos para a gente, mas o que foi aprovado é o que está posto aí, é o que está posto na nossa legislação, e a gente agora vai ter que obedecer e se adequar a essa nova realidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Tá certo, doutor Daniel. Só lembrar o seguinte, o contato do doutor Daniel, né, claro, o Instagram do Escritório de Advocacia estará na nossa publicação no site da Criativa Online. Portanto, você que está acompanhando ao vivo, todas as informações de contato estarão na publicação do site e aqui também na descrição do nosso vídeo. É claro que o vídeo continua aqui, vai continuar gravado, a gente vai divulgar também no nosso site, até para as pessoas que não puderam acompanhar ao vivo. Só lembrando, doutor Daniel, que essa entrevista não foi gravada no canal 1 da Criativa Online, sim no canal 2, TV Criativa Online. Nós estamos transmitindo ao vivo no canal 2 da Criativa Online. Obrigado mais uma vez, boa tarde e estamos sempre à disposição, doutor Daniel. Obrigado mais uma vez.
Boa tarde, portanto, doutor Daniel, obrigado. Você também que está nos acompanhando aí em todo canto da região por ter participado, feito as perguntas. Acompanhe a entrevista completa do Conexão Criativa na publicação do site criativaonline.com.br. Obrigado a todos vocês, uma boa tarde, até a próxima em mais um Conexão Criativa, entrevistas feitas à distância aqui na redação da Criativa Online. Forte abraço, boa tarde e até a próxima.